E aí, pessoal, tudo bem? Vai deixando seu like, sua curtida, seu compartilhamento também, gente, comentem. O... Gente, eu vou abrir aqui o espaço para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que eu venho estudando há algum tempo. Se eu não me engano, na época que eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu comecei em alguns momentos e em algumas disciplinas a gente debateu muito sobre isso, que é a questão do aborto. Eu sei que tem muita gente aí que no canal, tem muita gente aí também que inscritos no Face, no Instagram, e muita gente que entra em contato comigo. Algumas pessoas têm religião, outras não, mas só que aqui a gente não vai discutir o assunto religião. É, eu acho que a questão em si é o outro, é o indivíduo, é o ser humano que o espaço aqui é aberto para fazer esse debate, essa discussão. É um assunto bastante delicado, um assunto que muitos fazem esse assunto gerar uma série de polêmicas. E, antes de tudo, tem muita informação mal dada e muita informação também de pessoas maldosas, pessoas que estão promovendo aí a agressão através da mídia, através das redes sociais. E em uma dessas experiências até recente, uma criança foi vitimada e ficou grávida, você já sabe o assunto, e que muitas pessoas foram até o hospital provocar aquela barbaridade para que a menina não fizesse o aborto. E algumas pessoas me perguntaram, Alan, é, qual é a sua opinião em relação a isso? Ah, Porque tem uma série de questões relacionada à questão do aborto em si. Mas uma das coisas que eu respondi às pessoas que me perguntaram qual seria a minha posição, e até o final eu vou responder para vocês a minha posição em relação a isso, mas eu queria destacar algumas questões frente à relação aborto e indivíduo. Que dentro desse contexto, a pessoa ela não só sofre a questão física, mas a questão psicológica, a questão social. E dentro da questão social existe uma cultura machista, uma cultura que prega a violência, uma cultura que pouco se abraça o indivíduo que sofre a agressão. E dentro desse contexto turbulento que a sociedade brasileira se encontra, as pessoas começam a distorcer e a estigmatizar o indivíduo, a pessoa que sofre. Não quero só destacar o fator que ocorreu, mas também o fator geral da ocorrência da violência sexual, que é uma coisa que deve ser debatida não só nas faculdades, mas nos contextos religiosos, no contexto também político. Em todas as esferas deve se debater sobre esse assunto. É um assunto sério, um assunto que tem que se questionar as medidas preventivas, as medidas que são geradas em prol de coibir essas questões. Gente, é por isso que eu digo, vamos compartilhar esses assuntos, vamos falar mais sobre esses assuntos, vamos discutir mais sobre esses assuntos, porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que crucifica a pessoa que foi agredida. E o violentador, aquele que cometeu a violência, ele fica sem receber as medidas que eu digo de segurança em pró para coibir esse sujeito ou a pessoa que cometeu a violência. Mas, como eu disse logo no início do vídeo, a violência física não é só o único fator. Existe a questão psicológica, existe a questão social, entende?
E dentro dessa questão social eu destaquei a questão da cultura, do que está em volta dessa cultura, entende? Então, no contexto geral, a criança que sofreu a violência é a que vai ser mais penalizada, que deveria ser o contrário. O agressor deveria ser penalizado por ter violentado a garota. E olhe, uma coisa que eu destaco aqui, a maioria, isso tem um estudo, baseado em estudo, num artigo, vocês podem procurar aí no Google acadêmico e você vai ver descer a lista de artigos que falam sobre a violência infantil, a violência sexual, e aqui como tem crescido. E outra, cresceu também depois que veio as restrições, o confinamento, essas questões por causa da pandemia. E cresceu muito o índice de violência sexual. E, e a questão que mais me choca, que mais me chama a atenção, é que as pessoas ainda acham que a pessoa que foi violentada é a maior penalizada. A pessoa tem a culpa. Foi feito também, até vocês assistiram aí na TV, conhecida aí, que fez a matéria, que relatou pessoas que falavam que não, a pessoa que veste a roupa e ela tá chamando a atenção do agressor, tá chamando a atenção daquela pessoa que já tem um problema. Mas não, gente. O direito que a pessoa tem de se vestir, de ser, é um direito dela. A pessoa não tem direito de infringir o direito do indivíduo, porque isso isso está em lei, isso está escrito. Eu não posso simplesmente ver alguém e ali tomar a iniciativa de infringir particularidades da pessoa. Não. Mas entendendo essa discussão, o que eu pretendo dentro disso daí é fazer com que se crie uma reflexão sobre a violência. A gente já faz um estudo voltado para, por exemplo, saber aqui, vamos pensar aqui, o, o tal do fulaninho, quais foram as motivações até chegar até essa violência. Mas por que não cuidar daquele que foi violentado? Saber por o antes, durante e depois da violência. Não é só fazer, não é só o estudo não, é o cuidado. É o cuidado. Que pouco você ouve se falar nos cuidados que deve se tomar, as medidas, as ações, como por exemplo a pessoa, usando o exemplo recente da garota, e eu não quero colocar o nome, não quero colocar a situação em si, porque a pessoa já sofreu demais, a criança já sofreu, vai sofrer demais e precisa de um apoio psicológico, o que a gente chama na psicologia de rede de apoio, para dar assistência devida para essa criança. Mas pensar que a criança sofreu a violência e quais as medidas a serem tomadas em prol desta criança, em prol daquela pessoa que foi violentada. Aí pensar, uma das medidas foi, como a criança não teve a oportunidade de decidir entre o ato sexual, entre a questão da gravidez, ela não teve, ela não decidiu nada. Foi violentada nesses dois aspectos, ou seja, ela teve um direito violado. E aí então o que é que surge dentro disso? A criança, já que não teve, ela tem o direito também de optar por ter ou não a criança. Vejam que no contexto geral não existe aquela questão, o que a gente espera ou o que seria da nossa posição em relação ao acontecimento. Não. É a criança que está sofrendo, é a mulher que está sofrendo. Precisamos pensar que ali é um sujeito
é um ser humano que precisa de cuidados e que precisa tomar medidas para que possa atenuar, diminuir realmente gradativamente esse sofrimento que não vai deixar de existir. Ali já é presente na vida dela. Entendo. Não é o meu ponto de vista e nem o ponto de vista de nenhum outro. E isso daí ele vai muito mais além do que questões políticas, questões religiosas, questões culturais. Ali está um corpo que foi violado e precisa de cuidados, precisa de assistência. Assistência. Porque não foi eu, porque não foi você. E muitos do que atacaram não sabem o que é sofrer por uma violação física. Quem só sabe é aquela que foi violentada. Então, gente, não dá para julgar. Dá para você tomar conclusões precipitadas porque você acha que você tem uma religião e que você preza pelos princípios. Isso não está querendo infringir os princípios bíblicos, os princípios políticos, os princípios culturais. Não. É o cuidado com o ser humano. E para o cuidado do ser humano, as medidas para diminuir esse sofrimento têm que ser aplicadas. Se a pessoa decide, eu quero, existe até um período de tempo que destacam para ter ou acontecer a questão do aborto. E sim, gente. E aí eu trago a minha opinião em relação a isso. Eu entendo o seguinte, que é preciso a gente refletir, que é preciso a gente perceber o outro, aquele que precisa de assistência em meio a esse sofrimento. Eu, como uma pessoa que hoje estou como estudante e algumas semanas aí vou estar como psicólogo, eu prezo pelo cuidado do outro e não pela minha visão, independente de que posição política, religiosa ou cultural eu tenha. É o outro que precisa de cuidado. Então, sim, para o bem, aquele que decide e opta pelo aborto, sim, porque ali está ajudando uma pessoa a diminuir o seu sofrimento. E também não dá ao outro o que viria dentro dessa concepção de sofrimento sofrer também. Então, sim, eu aprovo o aborto nesse sentido, que não tem a ver com religião, que não tem a ver com política e que muito menos tem a ver com a cultura ou o que eu acho que tem que ocorrer. O que eu devo perceber é o que a pessoa que sofreu precisa. Então, gente, essa foi a discussão. Quero que vocês comentem, coloquem o seu posicionamento. Aqui é um ambiente para a gente discutir esses assuntos, é para a gente esclarecer, é para a gente trazer assuntos diversos. E nessa série Ei, Vamos Conversar é para isso. Você me dá esse retorno, compartilha essas informações, ajuda as pessoas a conhecerem também, a abrir os seus olhos e procurar também estudar e se apropriar de diversos conhecimentos que estão aí na internet, nos livros, nas revistas, enfim. Existem vários lugares que você pode ter esse conhecimento. Então, gente, compartilhe. Sigam aí onde tem para se inscrever. Você pode ativar o sininho embaixo aí para receber as notificações, ajudando a compartilhar, comentando, curtindo. Você vai estar melhorando o meu canal, vai estar ajudando a eu melhorar também o ambiente. Eu estou trabalhando com isso, inclusive eu tenho até algumas outras áreas que eu trabalho que estão no Instagram. Eu deixei já meu Instagram para vocês darem uma visitada. Tem no Facebook também, para vocês visitarem e verem também as outras áreas que eu atuo e as que eu irei começar a atuar, entendeu? E
É só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue fazendo esse trabalho entre mim e você, entendeu? O grupo está crescendo cada vez mais, o canal está crescendo também. As pessoas estão gostando do vídeo, isso é bom, está tendo um retorno. E vai ter um maior retorno quando vocês começarem a compartilhar esse material para quem que você quiser. É um material que ele não tem restrições de idade. Alguns vídeos sim, outros não, a maioria. Mas eu sempre coloco as notificações, viu? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui.